Então, estamos ao vivo em todos os canais e vamos começar essa nossa 7ª live, e que a live de hoje, então, nós vamos falar sobre projeto de vida, né? Nós vamos entender por que falar de sexualidade também é falar de projeto de vida. E essa é a proposta, né, Peraí, deixa eu só pegar aqui o meu... Essa é a proposta dessa nossa conversa de hoje à noite. Então, nós vamos começar aqui a nossa live. Muito bem. Então, enquanto as pessoas vão chegando, né, a gente vai se arrumando aqui. Pronto, já me arrumei, já estou pronta. Então é isso, nós vamos começar a nossa live agora. Essa live é uma live, mais uma das lives, né, que eu programei nesse programa. Programei nesse programa, é ótimo. Sexualidade também se ensina, que são lives de aquecimento para esse meu evento, essa minha minissérie, que é a minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. E nessas 10 lives de aquecimento para essa minissérie, eu então resolvi falar sobre o que é falar de sexualidade. Porque eu percebo que muitas vezes há ainda muita confusão das mães em saber, Helena, o que é falar de sexualidade? Eu tenho que falar de sexo? É só isso que faz parte da conversa de sexualidade? Não. Falar de sexo é um dos temas que a gente fala. Boa noite, Márcia, bem-vinda. Falar de sexualidade, falar de sexo, né? É um dos temas da sexualidade. Mas não é só isso que a gente fala. Para falar de sexualidade, a gente fala de vários outros elementos que compõem a nossa sexualidade. Então, por isso que eu fiz questão de trazer nessas lives de aquecimento alguns exemplos do que é falar de sexualidade. Então, na primeira live a gente falou sobre puberdade, né? Falar de sexualidade é puberdade, falar de puberdade. Na segunda live eu trouxe falar de sexualidade são direitos sexuais, então falei sobre os direitos sexuais que existiam. Na terceira live, a gente conversou sobre falar de sexualidade é falar de autoestima. Na quarta live, a gente conversou, se eu não me engano, já foram tantas lives que eu já nem me lembro mais assim. Falar de sexualidade é falar de saúde sexual. Falar de sexualidade é falar de prazer. E ontem nós falamos que falar de sexualidade é falar de relacionamento. E hoje nós vamos trazer o tema falar de sexualidade, é falar de projeto de vida. Então vamos entender, né, o que é o projeto de vida, né? Porque o projeto de vida é um tema que a gente, quando fala sobre ele, a gente fala de sexualidade. Boa noite, Regi. Então, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando, né, de coisas que nos motivam a seguir em frente, né? Ou seja, quais são os nossos sonhos, quais são, né, o que nos faz levantar de manhã, né, para a gente ter energia para fazer as coisas. Então, falar de projeto de vida é falar de um entendimento, né, de traçar objetivos que promovem na gente essa vontade, né, e essa motivação de lidar com a nossa vida, de estar na nossa vida, né, de fazer as coisas que a gente precisa falar. E por isso que quando a gente fala, né, de projeto de vida, a gente fala do projeto de vida não apenas em relação a um único ponto. A gente fala de projeto de vida em relação aos aspectos pessoais, né? Então, o que a gente gosta de fazer, o que nos diverte, o que nos ajuda a crescer, o que a gente gosta de ler, o que a gente gosta de praticar em termos de esportes. A gente fala de relacionamento, né? Então, criar um projeto de vida tem que estar
neste projeto, como é que eu diria? Ai, fugiu a palavra agora. Tem que estar contemplado, né? Tem que estar contemplado vários aspectos. Um deles é esse aspecto pessoal. Boa noite, Flávia. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui na nossa live, né? Então, eu estava aqui contando, né, o que é o projeto de vida. Então, quando a gente vai construir um projeto de vida, a gente tem que olhar as questões financeiras, né? A gente tem que olhar a nossa questão espiritual ou mesmo de religião. Então, quando a gente fala de projeto de vida, a gente tem que analisar sobre a ótica desses 4 elementos, no mínimo, né? Então, a gente tem que entender esse contexto e levar em conta, né, essas questões pessoais, essas questões de interesse, por exemplo, profissional. Então, se eu vou fazer um projeto de vida, eu tenho que saber, né, o que eu quero ser, né, que profissão que eu vou escolher. Então, tudo isso faz parte de um projeto de vida, não é? E, obviamente, para a gente alcançar esses objetivos, a gente precisa traçar ações que a gente vai fazer para poder conseguir atender a esses objetivos. E aí você pode me perguntar, bom, Lena, mas você vai falar sobre sexualidade ou você vai falar sobre planejamento, né? Mas falar de sexualidade é também fazer planejamento, né? Então, falar de sexualidade é a gente entender o contexto daquela questão ligada à sexualidade daquele momento e traçar um planejamento em relação àquilo. A gente vai conversar já sobre isso, como é que a gente faz, né? E, obviamente, né, quando eu falo em falar de projeto de vida, falar de sexualidade, eu não estou aqui trazendo, né, essa oportunidade de falar de sexualidade, o projeto de vida, como um projeto nosso, da nossa vida, mas sim um projeto de vida dos seus filhos, não é? Então, é sobre os seus filhos que vocês vão conversar. Você pode até contar também para eles sobre o seu projeto de vida. Também o seu projeto de vida pode interessar para o seu filho. Mas aqui, necessariamente, o que eu estou buscando como uma oportunidade de você conversar com o seu filho sobre sexualidade é exatamente você entender e buscar saber o projeto de vida que ele pode construir para ele, né? E não aquele que a gente gostaria que ele construísse para ele. Viu a diferença aí? Então, essa oportunidade da gente falar com os nossos filhos, gente, é falar, sabe, não é a gente traçar, sentar e já trazer traçado para o nosso filho o que é que a gente espera dele. Não, né? É a gente trazer para os nossos filhos a oportunidade deles conversarem com a gente sobre o que eles pensam sobre essas questões. Como também aqui eu não estou querendo que ninguém faça nenhuma orientação vocacional para o seu filho, né? Não é essa a questão. A questão aqui que eu estou trazendo como uma oportunidade da gente falar de sexualidade é exatamente a gente conseguir construir um diálogo. A gente conseguir construir essa ponte através do diálogo, né? De fazer com que os nossos filhos consigam entender aonde é que eles estão e aonde é que eles querem chegar. Ah, Lena, de acordo com o quê? De acordo com o objetivo que você tiver traçado aí na sua frente. Então, a gente vai ver já como é que isso aí funciona. Aí você pode dizer, mas Lena, você não disse que não era meu objetivo, era o objetivo do meu filho? Sim, o objetivo é do seu filho, né? É ele quem vai dizer o que ele quer diante daquela situação que você se programou para conversar com ele. Então, tem aí 2 pesos e 2 circunstâncias diferentes. Uma, ou seja, você vai trazer para ele, como por exemplo, não é, você... eu fico preocupada que meu filho namore e a minha filha namore sabe, e aí eles fiquem grávidos.
Então eu quero fazer uma preparação para o meu filho, a minha filha, para eles não ficarem grávidos. Então, o seu objetivo na sua conversa, desse traçado, né, que eu estou chamando aqui de projeto de vida, que não deixa de ser, como vocês vão ver daqui a pouco, é a prevenção de gravidez na adolescência. Por exemplo, como eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que foi maravilhosa, né? Que inclusive a gente construiu aquele jogo que tem aqui atrás, que é o Vale Sonhar. Agora, não é só com isso que a gente pode conversar. A gente pode conversar, por exemplo, com, sei lá, o nosso filho, ele quer ficar mais bonito, quer se sentir mais atraente, e para ele acha... Então, a gente pode saber dele como é que ele pretende fazer isso, por exemplo, né? Então, você pode traçar um projeto de vida em relação ao jeito como o seu filho está se vendo. Então, ele diz assim, eu quero ter um tênis, eu quero ter o tênis X para eu me sentir bonito. Mas não basta só ele saber o que ele quer para se sentir bonito, não é? Ou então, eu quero essa viagem, ou eu quero ter esse corpo, ou então eu quero ter essa namorada, ou quero ter esse namorado. Muito bem. Então, a gente consegue, através, né, desse conceito de projeto de vida, a gente consegue ajudar os nossos filhos, não apenas a olhar o que é que ele deseja, mas sim a construir com ele esse caminho para que ele possa, de fato, atingir aquilo que ele deseja. Né? Então a gente ajuda os nossos filhos a criar uma trajetória para que ele seja capaz de chegar lá. Então é essa a proposta, né, que eu estou trazendo aqui hoje para vocês quando eu falo que falar de sexualidade é projeto de vida. Então a gente pode conversar sobre projeto de vida. Né? E por que falar de projeto de vida é uma oportunidade da gente falar de sexualidade? Porque você, quando traça com eles algumas estratégias, traça os objetivos e traça algumas estratégias, o que vai acontecer? Você vai conhecer melhor o seu filho. Você vai saber o que é que ele pensa, o que é que ele quer, sabe onde é que está a cabecinha dele, onde é que está a cabecinha dela, o que que ela sabe, com o que os olhinhos deles brilham, o que faz eles felizes. Então essa é uma grande oportunidade, né, da gente conhecer os nossos filhos, né, da gente ter clareza, né, sobre que necessidades eles têm. Então quando você conversa com seus filhos nesse sentido de traçar com eles esse projeto, você consegue ajudá-los, né? Não só ajudá-los, como a se ajudar a entender melhor o seu menino ou a sua menina nesse momento da adolescência, que é um momento tão tumultuado. Por quê? Porque a gente não conhece os nossos filhos, nem eles também se conhecem, né? Então a gente ajuda os nossos filhos a entender no que ele pode e o que ele pode fazer melhor para ele mesmo e de que forma eles podem fazer isso, né? Então a gente gera confiança. Então a gente, com isso, gerando a confiança, gerando essa clareza, o que vai acontecer? Melhora os relacionamentos, melhora a relação dele para com você, como melhora a relação do seu filho ou da sua filha, né? Que falo ele, porque a nossa língua portuguesa, a gente acaba sempre colocando tudo no masculino, mas a gente consegue fazer tanto um quanto o outro, a gente consegue que eles, se sintam melhor com eles mesmos, se relacionem melhor com ele mesmo, se ele tem clareza ou se ela tem clareza sobre aquilo que ela quer para ele ou para ela naquele devido momento, né? Então, se a gente ajuda os nossos filhos nessa construção, isso facilita muito mais, né, o entendimento deles e a nossa relação com eles. Então, gente, essa é a oportunidade, né, que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar, e eu quero que vocês, vão comentando, vão falando, né? Quem já se inscreveu aí na minha minissérie, tudo bem, né? Eu fico super feliz. Aliás, quem está aqui, se quiser já me dizer, Helena, eu já me inscrevi. Olá,
como proceder com o adolescente que já iniciou sua vida sexual. Aí, Andréia, eu preciso saber exatamente proceder em que sentido, né? Em sentido de orientá-lo, mas de que forma, né? Tá muito aberta a sua pergunta. Se você puder ser um pouquinho mais específica, como proceder em termos de fazer um projeto, conversar com ele dentro desse esquema do projeto de um projeto de vida, então eu preciso saber um pouquinho mais, né, da sua pergunta. Boa noite, Maria José. Que bom que vocês todos estão chegando aqui. Ângela, eu vi que a Priscila também chegou. Muito legal. Flávia. Sejam todas bem-vindas. Então vamos conversando, vamos perguntando, não é? Vamos falando. Hélia, a Rosilene já se inscreveu. Que legal, Rosilene. Quem mais já se inscreveu na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa? Quem já se inscreveu, vai colocando aí para mim. Quem não se inscreveu, vai lá na minha bio. Quem está no Instagram, vai lá na minha bio, no meu perfil. Lá tem um link, é só você clicar nesse link que você vai conseguir fazer a sua inscrição. E para quem está aqui no YouTube, está também no Facebook, o Tiago acabou de colocar aqui nos nossos comentários o link aí para vocês se inscreverem na minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, que começa segunda-feira. Tudo isso aqui, gente, é só o aquecimento, né? Para essa minissérie que vai começar segunda-feira. A Flávia disse que acredita que já se inscreveu. A Flávia Souza já colocou aqui que ela também já se inscreveu. Que legal. Gente, a Rosilene também já se inscreveu. Muito legal. Fico muito feliz de saber que vocês estão se inscrevendo. Então vamos lá. Então vamos entender melhor como é que a gente pode fazer essa conversa, né? Eu dei uma complicada aqui, mas a gente vai destrinchar essa complicação à medida que eu vou dando os exemplos e vou te mostrando como é que eu tenho feito para a gente poder fazer essa conversa com os nossos meninos e com as nossas meninas, né? E para começar, eu vou te contando, né? Vou contar para vocês como é que a gente fez quando eu estava no Instituto Kaplan. E que foi dessa forma que eu descobri como falar de projeto de vida é falar de sexualidade, né? É falar com os nossos adolescentes de coisas que estão ali, né, presentes na vida deles e que muitas vezes eles não têm nem noção que aquilo ali faz parte da vida deles, eles nunca nem pararam para pensar a respeito disso, né? Então, quando eu estava no Instituto Kaplan, a gente tinha uma parceria na época com os laboratórios Pfizer e a gente pensou em fazer um trabalho conjunto que era de prevenção de gravidez na adolescência. Mas eu precisava fazer um trabalho nas escolas que fosse um trabalho que não tivesse uma duração muito longa e que pudesse ser eficaz e que a gente conseguisse, de fato, né, diminuir o índice de gravidez na adolescência. E foi então quando eu pensei, junto com a minha equipe, o que a gente poderia fazer? O que seria imprescindível a gente conversar com um adolescente para que esse adolescente ele tivesse motivação para poder se prevenir de uma gravidez na adolescência. Porque a gente já tinha visto uma série de trabalhos, já tinha vivido, né, na nossa própria pele, que essa história da gente chegar lá e ficar falando sobre os métodos contraceptivos, por exemplo, é algo que era importante, sim, eles saberem da existência dos métodos, era importante também eles saberem como é que o corpo funcionava e por que o corpo engravidava, mas existia uma questão aí que era muito maior, uma questão que era a questão da motivação para fazer a prevenção. Lembra que a gente conversou em uma das lives aí, eu falei para vocês que a gente faz as coisas na vida por 3 motivos. Acho que foi na live sobre prazer. O primeiro motivo é o motivo da sobrevivência.
né? Então, se a gente está com sono, a gente, sabe, tem motivação para ir dormir. Se a gente está com fome, a gente tem motivação para ir comer. Se a gente, sabe, tá cansada, a gente tem motivação para ir descansar. Enfim, a nossa sobrevivência, se a gente está com sede, a gente vai tomar água. Então, a nossa sobrevivência, ela se encarrega de fazer a gente tomar determinadas iniciativas, porque se a gente não fizer isso, a gente pode morrer. Mas aí eu perguntei também, e aí, gente, e sexo? Sexo é uma atividade vital? E aí muita gente foi e respondeu, sim, Helena, sexo é uma necessidade vital, mas se eu não fizer sexo, eu morro? Não. Então por que sexo é uma necessidade vital? Ela, sabe, a gente age e se motiva a fazer por uma questão de sobrevivência se eu não morro, se eu não fizer sexo. E aí a gente pôde entender, né, que ela não é vital para o indivíduo, mas ela é vital para a espécie humana. Então, se todo mundo parar de fazer sexo, a espécie humana acaba. Você pode até dizer, Helena, mas hoje já tem, né, a reprodução in vitro. Sim, mas isso é uma coisa recente, não é? Quando a humanidade se criou, se a humanidade não fizesse sexo, nós não estaríamos aqui hoje contando essa história. Então, para a gente poder contar essa história, o que teve que acontecer? Há milhares e milhares e milhares de anos que as pessoas vêm fazendo sexo para poder se reproduzir. E o que a natureza teve que fazer para poder isso acontecer? Teve que criar estímulos que fizesse com que, ao sentir esses estímulos, o ser humano não resistisse ao impulso de querer resolver esse tipo de desejo, esse tipo de vontade. Do mesmo jeito que a gente faz quando está com sede, do mesmo jeito que a gente faz quando a gente está com fome, enfim, quando a gente está cansado, a gente vai em busca da resolução daquela dor, daquele desconforto, que é o sentir fome, que é o cansaço. E no caso do sexo, a gente vai no desejo de resolver aquela sensação, que é uma sensação que se torna incômoda quando você tem o desejo e você não consegue realizar. Então, para isso, o que a natureza fez? A natureza criou, então, estímulos que provocavam esse tipo de situação e fazia com que as pessoas acabassem se aproximando, se relacionando, fazendo sexo e engravidando. Então, o sexo é uma das motivações para a gente fazer sexo é exatamente a sobrevivência. Então, o sexo está dentro desse rol das necessidades de sobrevivência. Uma outra motivação, né, que a gente tem para fazer as coisas é o prazer. E por isso que a gente, na live do prazer, eu falei para vocês, né? Então, o prazer, quando você lembra de uma coisa que te dá prazer, a sua tendência é repetir isso. Então, o prazer, a sensação prazerosa faz com que a gente busque, né, de novo, né, realizar essa sensação. E aí, o sexo, outra vez, ele entra nessa segunda motivação, que é a motivação para o prazer. E aí eu falei para vocês que tem uma terceira motivação, que é a motivação intelectual, que é uma motivação muito mais complexa, que é uma motivação que exige um aprendizado, exige uma tomada de consciência, exige que a gente seja capaz de enxergar, né, o que a gente ganha com aquilo, que benefícios que aquilo traz para a gente transformar isso em um estímulo e fazer com que a gente então faça determinadas coisas. Ora, a prevenção de gravidez na adolescência, seja essa prevenção para utilizar um método contraceptivo, seja para adiar um comportamento sexual, seja para, sabe, naquele momento, porque não está com um método, utilizando um método, ele poder abrir mão daquela condição, o que acabava acontecendo? Era muito difícil de resistir. Tanto que eu fiz com vocês, naquela live, aquela brincadeira lá do chocolate, lembra? Como é que a gente resiste a algo que nos dá prazer? Então, quem ainda não... Ah, não, essa live não ficou gravada. Essa live do prazer não está gravada. Provavelmente eu coloco ela
acho que na próxima semana, não sei. Ainda não está determinada aqui quando é que ela vai ser publicada. Mas enfim. Então, a gente abrir mão de um prazer é uma coisa muito difícil, a não ser quando a gente tem consciência, a não ser quando a gente tem, né, a possibilidade de conversar, de entender determinada circunstância que a gente veja que vale a pena a gente segurar aquele prazer naquela hora para poder desfrutar de um benefício, de uma qualidade de vida mais adiante. Agora, vai falar sobre isso com um adolescente. Vai ser muito mais complexo, muito mais complicado de você desenvolver essa consciência, desenvolver essa motivação intelectual, né? Principalmente em relação ao sexo, quando o sexo está aí, né? Junto, trazendo essas outras duas motivações tão a ferro e fogo, principalmente na adolescência, que é nesse momento que eles começam a viver e a sentir todas essas sensações. Então veja, gente, então o que a gente pensou? Ora, se a gente precisa despertar nos nossos meninos, nas nossas meninas, o desejo, né, a motivação para fazer a prevenção, a gente tem que fazer com que eles entendam que aquilo não vale a pena, ou seja, ter um bebê agora na adolescência não é uma coisa que seja importante para eles. E como é que a gente vai fazer isso? E foi aí que veio a ideia da gente trabalhar com o projeto de vida. Então, trabalhar com o projeto de vida em que sentido? Né? Não apenas num sentido único, né? Porque, por exemplo, quando a gente trabalhou com as meninas e a gente perguntou qual é o seu projeto de vida, elas diziam ser mãe. E aí, ferrou, né? Ferrou com todo o nosso processo de trabalho. E não era isso que a gente queria. Então, a gente começou a trabalhar com eles o que eles sonhavam em ser profissionalmente. E aí, em cima desse sonho profissional, a gente, então, fazia com que esses adolescentes enxergassem qual era o sonho profissional deles. E aí, a gente botava uma gravidez para eles perceberem qual era o impacto que teria uma gravidez nesse seu projeto de vida. Então, a gente fazia eles fazerem um projeto de vida profissional e dentro desse projeto de vida profissional, a gente pegava e perguntava para eles, e agora? E se vocês ficassem grávidos nesse momento, com essa idade que você está hoje, o que iria acontecer? E aí a gente fazia eles refletirem. Então, eles tinham que construir um trabalho, né, que a gente fazia com eles, para que eles apresentassem, né, qual o impacto que teria na vida de um garoto e na vida de uma garota se eles ficassem grávidos naquele momento. Gente, vocês não imaginam o impacto que era essa oficina na vida desses adolescentes. Com essa oficina, só com a primeira oficina, a gente já conseguia mexer com essa motivação deles perceberem. E aí o que acontecia? Ora, se eles se tocavam com aquilo, eles então passavam a querer saber mais sobre o assunto. Então, Lena, se eu não posso engravidar agora, porque eu não quero, porque eu tenho um sonho de vida, porque eu tenho um desejo, eu tenho uma meta, né? Eu tenho um objetivo na minha vida, se eu não quero engravidar agora, então o que é que eu posso fazer? Então foi isso que a gente pensou. O que eles podiam fazer? Primeiro, aprender sobre o corpo deles e segundo, sobre os métodos contraceptivos. Então é isso que esse material do Vale Sonhar, ele traz, né? E daí por que tem esse nome, Vale Sonhar? Porque a gente trabalhou com esse sonho profissional dos jovens e a gente conseguiu diminuir o índice de gravidez na adolescência de todas as escolas praticamente, né? Uma ou outra que não conseguiu, mas aquelas escolas que aplicaram essas oficinas, que fizeram esse trabalho, que foi um trabalho lindo, que a gente fez em todas as escolas, né, do estado de São Paulo, todas as escolas de ensino médio do estado de São Paulo, a gente fez em todas as escolas do ensino médio daqui do estado de Alagoas, a gente fez em todas as escolas do ensino médio do Rio Grande do Norte, de Sergipe, do Espírito Santo. Foi uma sensação maravilhosa esse trabalho. E aí, quando eu comecei a pensar nessas lives, eu digo, eu não posso deixar essa fala do projeto de vida fora da conversa dos pais. É importante que vocês tenham isso em mente, né? Que vocês possam fazer um exercício com eles.
Aí você pode chegar para mim e dizer, mas pô, Lena, eu não sei que oficina foi essa que você fez. Como é que eu vou fazer esse trabalho com meus filhos? Mas não precisa fazer exatamente a oficina que nós fizemos com os adolescentes nas escolas, porque essas oficinas eram para a gente trabalhar com um grupo grande, né, de adolescente. Deixa eu só ver aqui, a ideia dessa oficina é muito boa, grande sacada, obrigada. Boa noite, Lena, boa noite, Luciene. Então, voltando, né, então, para vocês, então como é que a gente pode, ao mesmo tempo, despertar nos nossos filhos, né? Minha filha, Eudania. Ah, legal. Oi, é Euda? Eudania, aqui tá como Eudaninha. Tudo bom? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, veja, como é que a gente pode fazer esse trabalho, né? Ou seja, essa conversa, essa fala com os nossos filhos, sem que seja uma coisa... Porque a escola é um ambiente que é propício para a gente fazer esse tipo de trabalho. Porque a escola, eles já estão lá para aprender, estão lá junto com os amigos. Então, dá para a gente trabalhar em grandes grupos e eles poderem, né, fazer uma troca. Mas vocês podem também fazer isso com seus filhos em casa. Não exatamente a mesma oficina. Mas, por exemplo, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, por exemplo, que profissões vocês admiram? Então, você pode começar dizendo, então vamos começar. Por exemplo, eu admiro muito, né, quem canta. Eu admiro cantora. Vocês, que profissões vocês admiram? Vão colocando aí no chat. Vão colocando aí nos comentários. Que profissões vocês admiram? Para eu saber. Que profissões que vocês admiram. Independente da profissão de vocês. Se vocês admiram a sua profissão, coloque a sua profissão. Mas vamos imaginar, sabe, que vocês estão num momento da sua vida que vocês acabaram de nascer. Mas já nasceram grandes. E agora vocês podem, né, pensar em qualquer profissão. Pensem assim, que profissão, não que vocês já vão escolher, mas que profissão que vocês admiram. Vão fazendo um brainstorm aqui, vão colocando, né? Por exemplo, eu admiro quem é cantora, eu admiro quem dança, eu admiro quem é chefe de cozinha, eu admiro, não é, quem trabalha com educação e sexualidade, eu admiro, a Flávia colocou aqui, medicina, o Tiago colocou aqui atores, cineastas, atletas, né? Ilustradores, quem trabalha com criatividade, que mais? Que mais que vocês admiram? Que profissões vocês admiram? Não é a profissão que você escolheria para você, é a profissão que você admira. Psicologia, que mais? Vamos lá, vamos interagindo, gente. Vamos falando, eu admiro a profissão de professor. A Rosilene colocou aqui. Ai, psicologia. A Cavalcante também colocou psicologia. Que mais? Militar. A Luciene colocou aqui. Que mais? Pesquisadores. A arte dos dançarinos. Ai, eu também, Keila, eu amo dançar. Quer dizer, eu não sou nenhuma bailarina, não, eu só gosto de dançar, principalmente forró, né? Eu amo dançar forró, mas eu tenho maior, como é que diz, maior admiração pela dança, né? A Keila falou, a Grazi colocou enfermagem, dos humoristas, a Keila. A Cláudia colocou várias, sim, mas vai colocando uma delas aí, Cláudia, pra gente ir fazendo o exercício aqui com vocês. Aqui o Tiago, chefe de cozinha, piloto de avião, os professores, isso, vamos lá, vamos colocando. Medicina.
Aquele, tamo juntas, Lena, tamo mesmo. Aquele aí eu adoro, adoro dançar. Adoro. Serviço social. Balé. Eu também, eu amo balé, acho a postura das bailarinas. Você sabe que eu fui fazer aula de balé para adulto, não era mais nem para adulto, né? Já era para idosa. Bombeiro, costureiras, cozinheiro, sou ótima degustadora. Que legal. Podologia, dança. E veja, e à medida que o seu filho ou a sua filha vai falando também, você pode fazer a mesma coisa. Sabe assim, quando você está no trânsito, né? Eu lembro, por exemplo, quando o meu filho era pequeno, né? Ele devia ter lá, não sei se era 10, 11 anos, sei lá, quando ele tinha que aprender as capitais. Eu lembro que a gente ficava no trânsito, eu pegava a hora do trânsito, aí ó, vendedor, então eu pegava na hora do trânsito, né? E aí eu aproveitava e ficava, e aí Gui, qual é a capital de Alagoas? Qual é a capital do Acre? Qual é a capital do Amazonas? E aí ele ia falando, e a gente ia se divertindo, passando o tempo, e o trânsito estava lá, e a gente, em vez de ficar reclamando do trânsito, né? Nessa época eu morava em São Paulo, né? Então o trânsito estava sempre presente na nossa vida. Então a gente ia fazendo essa brincadeira no trânsito e a gente ia aprendendo. E aí me deu um estalo, a gente pode fazer essa brincadeira das profissões também no trânsito. Então você tá lá no trânsito com o teu filho, e aí, filha, sabe? Ou você pode começar a história, nossa, eu admiro tanto a profissão X. E aí o que vai acontecer? Ele vai então dizer, e você? Que profissão que você admira? Aí vai dizer, eu admiro a profissão de bombeiro, eu admiro a profissão de polícia, eu admiro a profissão de médico, eu admiro a profissão de professor, a profissão do arquiteto, enfim, ele vai falar as profissões que ele admira, né? Ela vai falar as profissões que ela admira. E aí, é mesmo? E por que você, dessas todas que você falou aí, por exemplo, eu dessas todas, se hoje eu pudesse escolher, como é que diz? O que eu faria X. Aí você diz qual seria daquelas profissões que você gosta tanto, que você hoje faria. A mesma coisa, eu não tenho a menor dúvida que eu faria a mesma coisa, porque eu amo fazer o que eu faço, não é? Então você pode inclusive dizer, olha, eu continuaria sendo o que eu sou, eu escolheria exatamente isso que eu sou, porque eu amo fazer isso que eu faço. E você? E aí você diz uma característica, porque, por exemplo, eu adoro, sabe, aprender e adoro ensinar. Então, aprender sobre sexualidade é uma coisa que me acrescentou muito na minha vida, me desenvolveu muito como pessoa. Então, eu adoro passar isso para as outras pessoas. Então, eu seria, de novo, uma educadora sexual, eu investiria nessa mesma profissão. E aí você conta para o teu filho ou para sua filha por que você escolheria aquela profissão. E aí, ele também vai dizer, você vai perguntar, e você, filho? Por que você escolheria essa profissão? Por que a gente faz isso? Porque a gente vai ajudando. Mas Lena, ele não vai saber, não é, o que ele quer com isso, imagina, sabe, sei lá, o teu filho tem 12 anos de idade, imagina, ele nem sabe ainda o que ele quer. É verdade, pode ser mesmo que ele não saiba, mas ele já tem admirações. Então, gradativamente, a gente já vai fazendo com que os nossos filhos vão percebendo, sabe, quem que ele admira, ajudá-los a identificar por que ele admira, por que, sabe, essa profissão é uma profissão que atrai a ele. Então, ele vai começando a ter um contato, né, uma curiosidade. E algumas outras questões, por exemplo, a gente pode até, sabe, ajudar, incentivar, ou dizer, filho, outro dia eu vi sobre isso, sobre aquilo, lembra que você falou que você gostava muito daquele tipo de profissão?
Ah, eu vi essa matéria aqui sobre essa profissão. Claro, você não vai pegar um documentário, uma coisa cansativa que vai deixá-lo, né, como é que diz, vai deixá-lo, como é que diz, enjoado daquilo, né, cansado com aquilo. Mas algo que seja para a idade dele. E aí você apresenta aquilo, né? O meu de 15 só responde, não sei, para todas as perguntas feitas para ele. Osso duro, sim, porque pode ser, Clau, que a forma como você esteja perguntando dá a ele essa possibilidade dele dizer não sei. Então você pode chegar para ele e perguntar de uma forma que não dê a ele essa... Você é de Maceió, irmã de Teotônio Vilela? Sou de Batalha. Oi, Jana, sou sim, sou irmã do Theo. Sou daqui de Maceió e sou irmã dele, sim. E filha do Teotônio pai. Então, veja, você pode, Clau, fazer uma pergunta para o seu filho de um jeito que, lembra que eu falei? É a questão da abordagem. Às vezes a gente traz a pergunta de uma forma que ele diz, não sei. Agora, se a gente começa se expondo, colocando o que a gente gosta, poxa, não sabe? Não, pensa aí um pouquinho, sabe? Alguma coisa você há de admirar. Por exemplo, você não gosta de jogador de futebol? Ah, eu gosto de jogador de futebol, mas não gosto da profissão. Não, por que você não gosta? Então você pode perguntar o não, mas pergunta e ouve, né, o que eles têm a nos dizer, porque é aí que a gente vai conseguir traçar o diálogo com eles. A Priscila colocou aqui, minha filha tem 11 anos e sonha em ser médica, que cuida das pessoas. Ela diz que quer salvar vidas. Olha aí, tá vendo? É muito legal. Pode ser que até lá, os 18, 17, 18, quando tiverem mesmo que tomar decisão, pode ser até que ela nem escolha isso. Mas, nesse momento, essa é a escolha. Então, se essa é a escolha, vamos respeitar a escolha. Puxa, que legal que você escolheu isso, é mesmo? Puxa, como é que você pensa, né, que é ser médica? Né? Pelo que você acha que uma médica vai passar? Né? O que ela vai ter que fazer para ser essa médica, conseguir salvar vidas? Então a gente vai gradativamente, né, dando informações, incentivando, mostrando coisas positivas, né, trazendo, pedindo para ele refletir sobre determinadas outras situações, e assim a gente vai ajustando, né? Minha filha pequena, desde 2 anos, fala que vai ser Polícia Federal. Em meio de tantas hoje, aos 9, às vezes fica confusa, mas depois insiste em dizer que vai ser da Polícia Federal mesmo. Legal, o que a gente não pode é olhar como essas colocações como sendo definitivas, não é? A gente não precisa ficar cobrando dela, não, mas você não disse ontem que você ia ser isso? Se ela amanhã diz que vai ser outra coisa, poxa, é uma outra possibilidade, que bom, não é? Que você tem opções de escolha, de possibilidades daquilo que você pode ser, não é? Porque essas situações aqui vão ajudando. Tassi, tudo bom, Tassi? Lena, querida, desculpa falar, mas preciso tirar minhas dúvidas. Ela tem 12 anos, já a segunda vez vem me falar que meloa, acho que ele tem 12 anos, e já é a segunda vez que vem me falar que meloa, zorba ou ocama. Me entendi? O que dizer e fazer nessa situação? Sim, ele está falando para você, né, que ele teve uma ejaculação noturna, né, o que a gente chama de poluição noturna. Então, explicar para o seu filho o que é a ejaculação noturna, por que é que ele tem esse tipo de ejaculação e o que é que ele pode fazer, né, quando ele acorda, porque isso é natural de um menino ou de uma menina. Então, essa é uma questão que a gente não pode deixar de fora. A gente precisa ajudar os nossos filhos a entender por que isso está acontecendo com ele. Profissão do bisavô que nem conheceu, mas através de uma foto que viu dele com a farda. Vai ver que ela vai se apaixonar por alguma polícia, né? Por algum fardado. Vai fazer parte aí do mapa amoroso dela. Mas pode também ser um estímulo e um incentivo para a profissão dela. Então, isso é uma coisa que a gente não pode desqualificar. A gente tem que estar atenta a essas questões.
Muito bom. Então, veja, a gente precisa estar ligado e puxando esse assunto com eles. A gente, então, vai, tira deles, porque que eles, né, então, escolheu, ela disse que era por conta do avô, por exemplo, é mesmo, mas isso faz tanto tempo. Agora, não tem problema, né? Também você dizer, como é que diz? É uma profissão bonita, é uma profissão que exige isso, exige coragem, exige aquilo. Então, vai conversando, né, sobre características que ela entenda, né, e fazer, e principalmente perguntar por que você escolheu essa profissão, mas não só no porquê, mas o que tem nessa profissão que você acha que vai te fazer feliz? Essa é a pergunta. Então, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente consegue, então, fazer com que os nossos meninos e nossas meninas vão percebendo que a escolha profissional deles, por exemplo, né, que é o que a gente está colocando aqui, é algo que vai fazer ele ter um ganho pessoal, um ganho de felicidade, uma motivação para ser aquilo. Portanto, por mais que essa profissão, amanhã ou depois, venha exigir determinados sacrifícios, né, entre aspas, né, ou dedicação, é em termos, né, também dele conseguir ou dela conseguir realizar um sonho e ter uma gratificação, porque ali tem coisas que deixa ela feliz, como por exemplo, me deixa feliz, né, tá aqui ensinando para vocês aquilo que eu aprendi na minha vida e que eu sei que pode ser útil e ajudá-las na vida com seus filhos. Então, esse propósito me deixa feliz. Então, essa identificação que os nossos meninos e as nossas meninas precisam aprender a fazer. E é isso que a gente precisa ajudá-los, porque eles sozinhos, nessa idade, eles não conseguem, né? E aí você pode chegar e dizer, Helena, mas sabe, por que eu... agora me embananei. Mas, Lena, por que eu tenho que conversar com eles de projeto de vida? E dentro desse projeto de vida eu vou falar só de profissão? Não, você não precisa falar só de profissão, não é? Claro que quando você fala de outras coisas, você também vai ajudar o seu filho ou sua filha a perceber o que está acontecendo com ele ou com ela naquele momento e de que tipo de ajuda que ela está precisando para que você... Eu estou com um problema na minha internet do computador. Bom, vamos continuar aqui, vamos finalizando aqui. Então, veja, gente, então, como eu estava dizendo, né, Lena, e como é que eu faço isso em outras circunstâncias, né? Como, por exemplo, no meu filho, ele só tem 10 anos, 11 anos e não era bem da profissão. O que eu posso fazer com ele, né? Para ele poder aprender, sei lá, por exemplo, a conviver melhor com o corpo dele. Então, se o seu objetivo for ajudar o seu filho, por exemplo, ele está na puberdade, né? Então a estratégia na puberdade é a gente, por exemplo, a minha próxima live é amanhã. Amanhã tem uma próxima live, já vou falar nela já. Aguenta só um minutinho aí, Tassi, que daqui a pouco eu trago, tá? Qual é o tema de amanhã. Então, veja, seu filho está na puberdade. Se ele está na puberdade, o que a gente pode fazer, né, para ajudá-lo, por exemplo, nesse sentido? Então, nesse sentido, a gente vai conseguir trabalhar com ele na puberdade. Saber, filho, que corpo, por exemplo, você gostaria de ter? Tá naquele momento que ele tá todo desengonçado, ou ela tá toda desengonçada, ou ela tá mais gordinha, porque com a chegada dos hormônios, aquilo, por exemplo, tá incomodando ela porque ela ganhou mais um pezinho, ou então tem alguma coisa que, sabe, aquela voz dele que tá incomodando. Então a gente procura saber como é que você tá nesse momento, não é? Como é que você tá com o seu corpo nesse momento? Então vamos entender aqui. E aí, se você tem conhecimento, você sabe por que aquilo está acontecendo, você vai conseguir traçar com ele determinadas circunstâncias ali para ajudá-lo a conviver com esse momento de transição. Então, sabe, ele saber o que acontece com o corpo dele, por exemplo, é algo que já vai acalmá-lo.
Então, perguntar para ele, o que corpo que ele, por exemplo, né? Que corpo que ele quer ter? Ah, mãe, eu quero ter um corpo, sabe, que eu consiga lidar melhor com ele, porque ele está muito grande, eu não tô me entendendo. Então, se você explica que é um processo, que é um momento, que ele vai crescer e que ele gradativamente vai se acostumar com esse corpo, o seu filho tem mais probabilidade de se adaptar a esse corpo com muito mais tranquilidade. Se é uma questão da voz, a gente pode chegar, então, filho, o que é que a gente pode fazer? O que é que você imagina que a gente pode fazer para melhorar essas desafinadas que você está tendo nesse momento? Além de explicar e ele saber por que que aquilo está acontecendo. Então, a gente pode chegar e colocar para ele, né, as possibilidades. Ó, existe uma possibilidade de fono, e aí a gente trazer, bom, mas existe a possibilidade de grana, ou seja, a gente tem condições de fazer essa consulta com a fono, esse acompanhamento com a fono. Se não tem, que outra alternativa que teria? Então, a gente pode então estudar junto, ver que coisas que existem, que a gente pode lhe ajudar em termos de aprender a controlar essa voz, porque existem coisas que a gente pode fazer. Então, quando a gente tem conhecimento de como a gente pode ajudar o nosso filho nesse momento de transição da puberdade, a gente consegue traçar com ele um projeto, né? Ele saber o que espera na vida dele e com isso ele conseguir, como é que se diz? Se trabalhar, né? Ele conseguir se entender e dessa forma ele vai conseguir lidar muito melhor com esse corpo, com essas transformações. Sabe, ele vai estar num determinado momento que a sua menina e o seu menino, eles vão estar aprendendo a ser, né? A ser homem, a ser mulher. Sabe, a gente pode pensar que tipo de homem, sabe, você admira. Ele vai dizer que tipo de mulher você admira. E a gente começa a construir com eles quem são essas pessoas que eles admiram. Gente, isso ajuda tanto a gente depois a trabalhar com os nossos meninos e meninas a questão de namoro abusivo, que vocês nem imaginam. Porque aí eles vão tendo um ensaio de quem desperta neles esses interesses, não é? Quem que eles gostam, com quem que eles vão conseguir se relacionar. Então, a gente vai trazendo elementos, a gente vai construindo essa ponte, a gente vai falando de relacionamento, né? Aqui foi o tema da nossa live de ontem. A gente vai conseguindo fazer essa ponte com os nossos meninos, com as nossas meninas e ajudá-los a entendendo quem eles de fato são. Ah, Helena, mas aí meu filho, ele chegou em determinada idade, ele já está namorando, ele já quer ter relacionamento sexual, ele já tem relação sexual. Como é que eu faço? A gente pode trabalhar com projeto de vida, né? Então, sabe? Então, o que você pensa no seu namoro? Né? O que é para você namorar? Ah, o que é para você ter relação sexual? Então, que consequências? Você sabe quais são as consequências? Você sabe quais são os benefícios? Então, a gente consegue construir também essa ponte com o nosso menino ou com a nossa menina. Inclusive colocando as nossas expectativas, os nossos valores, os nossos cuidados e a nossa capacidade de protegê-los. Então, falar, não é, de projeto de vida, de pensar, não é, aí eu digo projeto de vida, ele pensar o que ele quer ser, o que ele quer ser como homem, o que ele quer ser profissionalmente, o que ele quer ser como uma pessoa, o que ele quer ser como namorado, o que ele quer ser em termos do seu papel sexual, e aí a gente consegue preencher as lacunas, né, que eles têm para eles entenderem quem eles são, o que eles querem e o que eles precisam fazer para chegar naquela pessoa que eles querem ser. Então, o projeto do ser é dele, mas dos temas pode ser seu. Você pode escolher que tema você quer conversar com seu menino ou com a sua menina e trazer esse aspecto aí do projeto de vida. Então, gente, quem ainda não se inscreveu na minha minissérie e quiser aprender, ah, Helena, mas eu não tenho esse conteúdo para conversar com ele sobre, sabe, se ele falar da vida sexual, então tá lá a minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. Quem ainda não se inscreveu, vai aí na minha bio, né? Quem estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram ou pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo. E quem estiver aqui
né, no Instagram. Esse vídeo de hoje vai ficar gravado aqui no Instagram. É só você entrar aí na minha bio, no meu perfil, e lá no meu perfil você consegue, então, fazer a sua inscrição. Bom, gente, eu espero ter contribuído aí para o relacionamento de vocês com seus filhos, para esse aquecimento, né, para a minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, para que vocês, de fato, né, consigam cada vez mais estar com seus filhos e terem mais segurança para conversar com eles sobre sexualidade, saber orientá-los cada vez melhor, né, conseguir trazer para eles uma aprendizagem que muitos de vocês provavelmente não tiveram, porque não puderam ter a mesma oportunidade. As suas mães não tiveram, nem seus pais, a mesma oportunidade que vocês estão tendo agora, né? De poder, na internet, encontrar essa possibilidade de aprender sobre sexualidade. Então, estou aqui com vocês, né? Amanhã tem mais uma live. A live de amanhã é falar de sexualidade, segurança pessoal. Então, nós vamos falar de nudes, nós vamos falar de exposição, nós vamos falar de... Cláudia está inscrita, aquele, quanto aprendizado, agora é colocar em prática, é isso aí, Keila, colocar em prática. Então, a live de amanhã vai ser falar de sexualidade segurança pessoal. Então, nós vamos falar exposição na internet, pornografia, abuso sexual, nudes. Vamos se colocar, né, a respeito de todas essas questões. Então, amanhã, às 20h30, eu estou de volta aqui com mais uma live. E essa próxima live, então, é sobre segurança pessoal. Vejo vocês, então, amanhã. Boa noite. Tchau.